Boa noite, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um neste lugar nessa noite. Essa noite de chuva, mas você escolheu estar no lugar certo, na casa do Senhor, para prestar culto de louvor e adoração a Ele. Irmãos, para não quebrarmos a liturgia do culto, nós vamos fazer os avisos agora, antes de nós darmos início ao culto. Nós vamos ser bem específicos aos dados no grupo da igreja. Então, no dia 1º de maio, nós temos a confraternização do presbitério, o encontro das famílias. Será no sítio Trentini, localizado na estrada Poço Grande, 690. Segundo informações que o Filipe estava nos falando, indo pela BR sentido ao trevo de Jaraguá, é um pouco antes, né? Os irmãos vão ver na placa do sítio. O Felipe já postou ali no grupo da igreja a localização, então não tem erro, né? Hoje com o Google Mapa e com o Waze a gente chega em qualquer lugar. Então os irmãos coloquem lá, que os irmãos vão chegar bem no local. Então o início, os portões do sítio estarão abertos a partir das 9 horas da manhã. Às 10 horas, haverá um culto de louvor a Deus, estará pregando o reverendo Alceu. E o encerramento dos trabalhos está previsto para as 17 horas. O que levar? Isso é muito importante, irmãos. É necessário levar prato, talheres, copos e a sua bebida, suco ou refrigerante. Também leve repelente, né? Um local de sítio com bastante gramado, então dá bastante mosquito. Roupas de banho e um prato cheio com algo doce ou salgado para o café da tarde. Eu quero chamar a sua atenção em 2 pontos específicos. Esse trabalho do presbitério não é um dia, irmãos, para nós termos um local para almoçar fora, né? Onde eu acordo bem tarde, né? Tomo meu café da manhã e próximo horário do almoço eu vou para o sítio, almoço e quando dá 1h da tarde eu vou embora. Não. É o momento de nós estarmos reunidos como igreja do Senhor. Então você vai se organizar, você vai se preparar para participar do culto, principalmente. Então, o horário que você vai chegar no sítio é antes das 10 da manhã, para estar participando do culto de louvor e adoração a Deus. Outro aviso, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é sobre o prato para o café da tarde. Aí talvez na terça-feira tu está pensando assim: nossa irmã Alice vai levar aquela esfirra deliciosa, né? Ai, que vontade que eu estou de comer a esfirra da nossa irmã Alice. Aí a nossa irmã Alice passa a tarde toda preparando aquela esfirra, que dá um trabalho para fazer. Eu já vi minha mãe fazendo, é bem trabalhosa, e ela se dedica. Aí você acorda na quarta-feira, já atribulado, né? Arruma as coisas, sai de casa correndo e no meio do caminho lembra: opa, tem que levar alguma coisa para o café. Aí entra na padaria e tem aquele balcãozinho lá que tem umas coisas mais baratinhas, porque foi feito no dia anterior, e você leva aquela coisinha mais baratinha, tu coloca na mesa e você nem olha para aquilo. O que você vai levar, irmãos, nesse dia? Você vai levar o que você gosta de comer para compartilhar com seu irmão. Assim como a nossa irmã Alice se dedicou, todos nós devemos nos dedicar. É o momento de nós abençoarmos uns aos outros, que nós possamos ter zelo com estes momentos como igreja do nosso Deus. Amém? Irmãos, outro aviso bastante importante, né, é sobre a obra da igreja. Provavelmente no próximo
quando os irmãos chegarem na igreja e olhar, vai estar bastante diferente, porque quando começa a levantar os tijolos, é bem rápido, né? E nós acabamos a parte de fundação, que é o que demora um pouco mais, e já estamos erguendo os tijolos. Foi trago para a igreja, falado para a igreja um desafio, onde nós teríamos uma meta de arrecadar mensalmente 5 mil reais, porque nós precisamos de 40 mil para arcar com todos os custos da obra. E até o momento, irmãos, nós, em valores assumidos, aonde os irmãos se propuseram, nós temos R$ 4.620 em valores assumidos. Faltam R$ 380. E até o momento, nós arrecadamos R$ 4.270, ou seja, falta ainda nos compromissos assumidos R$ 350. Então, aqueles irmãos que assumiram o compromisso de estar ofertando, seja cumprindo daquilo que você assumiu. É importante, nós precisamos arrecadar R$ 40 mil nos próximos 8 meses. É importante que todos nós nos envolvamos com a obra do nosso Deus. Muitas das vezes nós falamos assim: o Senhor é dono da ouro e da prata, mas a igreja não vai receber um Pix do Banco Central do Céu. O Senhor nos usa para abençoar a sua obra. É através de nós que o Senhor vai abençoar a sua obra. A palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Dízimo é uma ordenança. Você pode até não concordar, tu pode até fazer pirraça, mas ele é bíblico. Mas existe também as ofertas voluntárias. E eu costumo pensar que quando nós ofertamos para a casa do Senhor, nós estamos dizendo que nós amamos a obra do nosso Deus. Quando nós ofertamos a casa do Senhor, nós desejamos que o reino de Deus seja aumentado, que outras pessoas conheçam esse Evangelho. Mas ela não é algo que nós podemos impor, é algo que tem que vir do coração. Tem que ser algo que você faça com alegria. Por isso a palavra de Deus nos orienta: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se envolva, irmãos, com essa obra. Peça seu patrão, peça seus amigos. Talvez você conheça alguém que possa ajudar, peça. Vamos todos nos envolver com este projeto, porque não é do conselho, não é da pastora, é da segunda IPI de Joinville, e você é a segunda IPI de Joinville. Amém? Só antes que eu esqueça, é muito importante que os irmãos que deram nome para o sítio realizem o pagamento até o dia de amanhã. O presbitério tem que repassar para o sítio o valor das entradas. Então, não deixe de realizar o pagamento do sítio até o dia de amanhã. Amém, irmãos? Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa noite de adoração, que Ele receba o nosso louvor, que Ele venha conduzir este culto para a honra e para a glória do Seu nome. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor,
porque o Senhor nos dá, Senhor Deus, o privilégio de nos estarmos reunidos, Senhor, neste lugar, Senhor, a louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Ó Pai amado, nós queremos entregar, Senhor Deus, este culto em Tuas mãos. Queremos, Senhor Deus, colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. E pedimos, Senhor, que mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas frustrações, das nossas dificuldades, Senhor, receba, Senhor Deus, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. E derrama, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Aqueça, Senhor Deus, o nosso coração. Mova, Senhor Deus, neste lugar. Ó Deus amado, que sejamos, Senhor Deus, transformados, Senhor Deus, impactados pelas canções. Que sejamos, Senhor Deus, alcançados, Senhor Deus, pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Ó Deus amado, aqueça, Senhor, a Tua igreja com a Tua presença neste lugar. Toma a vida da pastora Gislane em Tuas santas mãos, Senhor Deus. Conceda, Senhor Deus, a ela a autoridade para ministrar a Tua palavra, Senhor, que venha impactar os nossos corações nessa noite, Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, totalmente diferentes da maneira a qual nós adentramos a este lugar. É no Teu santo nome, Senhor Deus, que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Assentados como estamos, convido a você a ler um texto que será projetado, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vamos ler todos juntos em uma só voz, Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Esse texto que nós lemos é um convite do Senhor Jesus para nossas vidas. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus é tão tremendo que nós iniciamos o estudo celebrando a recuperação. A pastora ministrou domingo sobre o tema, e ontem, por um direcionamento de Deus, o Altamiro esteve pregando justamente sobre recuperação. E nós lemos aqui o convite, e assentado como nós estamos, eu convido a você a cantar um hino, que este hino seja a sua resposta nessa noite a este convite do Senhor. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou.
Diga para Ele: Senhor, eu venho como estou. Se derrame na presença do Senhor. Peça a Ele que Ele vá em encontro às suas necessidades nessa noite, encontro às suas aflições, às suas amarguras. Se coloque na presença de Deus. Se tem motivos de alegria, agradeça ao Senhor. Agradeça pelas bênçãos alcançadas. Mas fale com o Senhor, nosso Deus, neste momento. Pai, nós estamos na Tua presença com o propósito de Te adorar, de bendizer o Teu nome, mas também, ó Deus, de pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós viemos a Ti, Senhor, da maneira como estamos, muitas vezes com os nossos corações quebrados, com as nossas almas aflitas, angustiados, ó Pai, pelas dificuldades que enfrentamos no decorrer da semana, mas a certeza, Senhor, que quando nos achegamos à Tua presença, Tu que és o nosso Deus, o Senhor sobre as nossas vidas, Tu traz alívio, Senhor, para as nossas almas. Portanto, ó Pai, queremos colocar-nos diante de Ti, pedindo-Te perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pedindo, Senhor, que Tu estejas nos limpando, nos lavando, nos purificando, ó Deus, para que, ao nos achegarmos a Ti em louvor e em adoração, as nossas mãos possam estar limpas, os nossos corações possam estar puros, ó Deus, para que assim a nossa vida seja um sacrifício vivo, de adoração e exaltação ao Teu santo nome. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua igreja reunida neste lugar. Recebe, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença, para que assim, ó Pai, nós possamos nos achegar a Ti, para que Tu possas falar aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos nos alegrar, vamos cantar Eu Te Busco, Te Procuro a Deus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, durante essa canção, seja trazendo até o gasofilaço.
sincero do seu coração, você ouvirá a voz do Senhor aqui neste lugar. Amém? Irmãos, hoje, não às 8 horas da manhã, eu fui ao mercado, eu fui caminhando e estava um céu azul, um sol, né? E de repente as horas foi passando e o tempo foi mudando, foi ficando aquele dia cinzento, meio melancólico, meio triste, e de repente desabou chuva, e choveu bastante. E eu falava com a Vanessa, eu não me lembro, eu tenho mania de olhar o aplicativo da previsão do tempo, eu não me lembro de ter essa mudança de tempo tão brusca lá. E assim, ao mesmo tempo, aquilo me deu uma alegria no coração, porque eu comecei a pedir se Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. O homem tem inteligência, tem capacidade, mas Deus o tempo todo nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas. E independentemente das circunstâncias, do clima melancólico, daquele dia cinzento nos traz, nós temos motivo para nos alegrar, que é o Senhor Jesus em nossa vida. Ele, e somente Ele, é o motivo da nossa canção. Por isso, nessa noite, nós podemos declarar: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Louvemos ao Senhor.
sobre a história de Zaqueu. E Zaqueu talvez teria inúmeros motivos para não ir ao encontro do Senhor Jesus. Mas Zaqueu tinha algo mais forte em seu coração, que era o desejo de mudar, de ser transformado. E Zaqueu vai ao encontro do Senhor Jesus. E para surpresa de Zaqueu, o Senhor Jesus foi ao encontro dele. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas falhas, e nós de coração vamos ao encontro do Senhor Jesus, Ele vem ao nosso encontro e entra no nosso coração e transforma o nosso coração. Que nessa noite nós possamos ser como Zaqueu, que nós possamos abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor Jesus faça uma limpeza total, que o Senhor Jesus faça morada em nossos corações. Cantemos como Zaqueu. E
Nós já cantamos aqui, eu venho como estou. Nós já cantamos aqui, eu te procuro, ó Deus. Nós já declaramos que o Senhor Jesus é o motivo da nossa canção. Já pedimos a Ele que Ele entra na nossa vida, que Ele entra na nossa casa. E uma das coisas que o Altamiro falou ontem é que nós, como filhos de Deus, temos condições de fazer grandes coisas. O Senhor Jesus pode nos levar ali, mas Ele não fará isso forçado, te pegando pelo braço e te arrastando. Você tem que pedir a Ele, clamar a Ele que Ele possa te levar, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. É 7 dias por semana, é 30 dias no mês, é 365 dias no ano, desejando toda manhã o Senhor Jesus em nossas vidas. Cantemos, leva-me além. Meu coração
num relacionamento diferenciado com o Senhor. Ó Deus amado, que possamos, ó Deus, reconhecer que precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor, a cada dia mais buscar-te, conhecer mais e mais, ter mais intimidade com o Senhor. Ó Deus amado, nos leve, ó Deus, além do que os nossos olhos possam enxergar. Que através, ó Deus, de nossas mãos, o Senhor possa fazer coisas grandiosas, Senhor, no Teu reino, Senhor. Nos leve, ó Deus, a atitudes grandiosas na Tua obra, Senhor. Ó Deus amado, que possamos ter cheios da Tua presença. Que possamos, Senhor Deus, ter a autoridade, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor Deus, àqueles que ainda não Te conhecem. E que através de nossas vidas, Senhor, o Senhor possa alcançar e transformar, Senhor Deus, a outros corações. Nos prepare, Senhor, para ouvir a Tua voz neste lugar, nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar solo fértil, Senhor, aonde a semente lançada possa germinar, possa criar raiz, possa se fortificar e possa dar frutos para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja poder sentar, quero convidar o Samuel, a Laura e a Emê. Tivesse aqui ao lado a pastora, João, mais alguma criança? Eu não vi. Só os 4, né? A pastora estará orando, abençoando a vida das crianças, e elas estarão se dirigindo ao culto delas nessa noite. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, vamos estender as nossas mãos sobre as nossas crianças e vamos juntos orar pela vida delas. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que nos chama desde o ventre da nossa mãe. E por isso, Pai, nessa noite queremos colocar a vida dessas nossas crianças diante da Tua presença. Que Tu possas estar abençoando-as, Senhor, revestindo as suas mentes com aquilo que vem de Ti, ó Pai, com boas coisas, para que a cada dia, Senhor, elas percebam o Teu grande amor para com a vida delas. Abençoa, Senhor, aqueles que estarão responsáveis por ministrar a Tua palavra, para que a palavra anunciada a elas possa frutificar para a glória e louvor do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Vou passar a palavra ao presbítero Nelson, ele tem algo ainda a falar, que é o tesoureiro da igreja. Eu peço aos irmãos ainda que permaneçam aqui e logo depois os adolescentes poderão sair. Rapidinho, irmãos, apenas o Cleiton esqueceu. Eu, como tesoureiro, recebo lá, né, os valores dos PITs, eu preciso identificar, né, se é dízimo ou se é para a obra. Então a orientação é o seguinte, irmãos: quando você mandar usando a leitura do QR Code, não precisa escrever nada. Por quê? Porque eu recebo lá e recebo a informação que aquela contribuição veio através do QR Code e já sei que é para obra. Mas se você usar a chave Pix, não usar o QR Code, tem uma linha de descrição. Aí com apenas 4 letrinhas você escreve lá, obra. Se for dízimo, não precisa escrever nada, porque aí eu já sei que é dízimo, ok? Mas se for para a obra e você não usar o QR Code,
Pega aquela linha de descrição, né, e escreva lá 4 letrinhas, obra, para eu poder identificar. Eu, como eu escolhi, sou o primeiro que leva o susto, né, irmão? Quando o irmão tem ideia, a concretagem desse piso aqui consumiu 48 metros e meio de concreto usinado. E foi talvez o maior custo da obra até hoje. Eu sou o primeiro que leva o susto, mas para não me assustar sozinho, passa por conselho. Mas são desafios, irmãos. E como a gente já está vendo os tijolos ali, né, a parede subindo, agora vem uma fase mais light, né? Agora é tijolo e argamassa, não assusta tanto. E tenho trabalhado dobrado, porque atendo o construtor todo dia. Fui numa médica, eu tenho que operar a minha coluna, tenho um problema de coluna que vai resolver só com cirurgia. E eu estou pedindo a Deus o seguinte: Senhor, vou protelar. Enquanto a construção estiver aí, alguém tem que pagar a conta. Então os irmãos olhem por mim também para que Deus me sustente, né? Na minha coluna, que aguente até mais uns meses aí, para a honra e glória do Senhor. Valeu, irmão? Então, repetindo, QR Code não precisa escrever nada. Aliás, nem dá para escrever, mas aparece para mim lá o QR Code, já sei. Agora, se usar a chave Pix, escreva naquela linhazinha lá, de descrição, obra, né? Chega lá para mim. Ok, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado. Amém, né? Graças a Deus. E eu digo para o Nelson, Deus nos dará bom êxito, né? Em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer, e nós temos que confiar na boa ação do nosso Deus, amém? Queridos, nós estamos reunidos, essa é uma noite mais fria, né? A mudança de tempo nos pegou, né? Alguns irmãos decidiram ficar em casa, espero que estejam vendo a live, pelo menos, né? O culto transmitido. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus, benzê-lo, e mais do que isso, queridos, para meditarmos na palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu vou te convidar a abrir lá no livro de Salmo, capítulo 40. Acho que nós temos a projeção do versículo deste capítulo. Eu peço que alguém desligue esse ventilador para mim, por favor. Diz assim a palavra: são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Você tem condições de contar os cabelos da tua cabeça? Eu acredito que mesmo aqueles que são meio calvos, como é, Marcelo? Né? Ainda assim não conseguem contar os cabelos da própria cabeça. O salmista Davi, nesse capítulo 40, ele vai dizer que as suas iniquidades, elas são mais numerosas do que o cabelo da própria cabeça dele. Será que se eu e você fôssemos refletir e pensar a respeito da nossa condição humana, nós teríamos a condição de contar quantos são os nossos pecados, quantas são as nossas iniquidades? Nós estamos meditando na palavra do Senhor e iniciamos uma nova série de mensagens junto com o nosso grupo pequeno, que falamos a respeito da celebração, celebrando a recuperação. Creio que todos nós precisamos nos recuperar diante da caminhada. Todos nós estamos em tratamento, estamos sendo tratados pelo Senhor. Cantamos nessa noite para que Deus nos leve além, para que Ele nos encha com o seu Santo Espírito, mas para que o Senhor venha
vidas, é necessário que nós nos esvaziemos. Esvaziemos de nós mesmos, para que assim o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa nos encher e possa causar uma transformação, uma mudança completa em nossas vidas e também em nossos corações. E para isso, queridos, é necessário nós estarmos rendidos diante da sua presença, confiando que nada temos para dar, que nada temos para oferecer, que somos vaso de barro nas mãos do oleiro e precisamos constantemente sermos quebrados para que assim sejamos refeitos, porque a palavra de Deus assim o diz. A palavra também diz que se você disser que não tem pecado, você se torna mentiroso, porque todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória do nosso Deus, todos nós erramos o alvo e precisamos nos consertar constantemente, e isso exige de nós humildade, isso exige que o nosso orgulho seja quebrado, para que nós nos reconheçamos como pecadores que somos, porque somente assim Deus vai trabalhar em nossos corações e também em nossas vidas. A palavra do Senhor, no capítulo 32, ainda do livro de Salmo, nos diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, com tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Alegrai-vos e regozijai-vos aos justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Queridos, vamos orar, vamos baixar as nossas mãos e nos colocar na presença do nosso Deus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos ensina o caminho que nós devemos percorrer. Instrui-nos, ó Deus, ensina-nos mediante ao Teu Santo Espírito, para que ao ouvirmos a Tua palavra, Tu possas estar transformando a nossa mente, transformando o nosso coração, e assim, Senhor, nós possamos estar prontos para sermos cheios do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada nós meditamos um pouco a respeito da negação, do quanto nós precisamos reconhecer que nós não temos forças próprias para vencermos as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dificuldades, e que nós carecemos constantemente do cuidado e do amor de Deus sobre as nossas vidas. E hoje, diante daquilo que nos está proposto, nós vamos meditar um pouquinho a respeito das nossas impotências. Porque todos nós, diante de alguns desafios que a vida nos impõe, já nos sentimos impotentes em determinadas circunstâncias.
precisa confrontar a nossa humanidade. A palavra de Deus precisa tratar das nossas mazelas, precisa tratar diretamente dos nossos pecados, para que assim nós sejamos trabalhados pelo poder do Espírito Santo de Deus e sejamos assim também moldados para viver em semelhança a Jesus Cristo, nosso Senhor. Me assusta muitas vezes ouvir de determinadas pessoas, e principalmente de cristãos, que não têm problemas, que não têm dificuldades. Pessoas que por vezes dizem: ah, não, isso aí é assim mesmo. Não existe essa expressão para nós, porque todos nós temos problemas e dificuldades, porque assim Jesus Cristo mesmo já afirmou que nós passaríamos por muitas tribulações, por variadas tribulações, e por vezes as mais variadas tribulações que nós enfrentamos é por causa da nossa própria condição humana, que nos leva a erros, que nos leva a tropeços, que nos faz experimentar aquilo que nós não precisaríamos experimentar no decorrer dos nossos dias. Mas esse mesmo Jesus que diz que nós passaremos por aflições e provações, também diz que era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque em Cristo nós já nos tornamos mais do que vencedores. Mas por sermos limitados e por sermos humanos, nós somos tentados à incredulidade, deixamos de crer, deixamos de acreditar no projeto maior de Deus, que Deus idealizou para as nossas vidas, para cada um de nós. Ou então, nós tentamos pelos nossos próprios esforços e somos tentados a ir em busca de fugas que não nos satisfazem, que não nos proporcionam a vida plena. E quando nós vamos em busca dessas fugas, nós deixamos de nos refugiar no Deus da nossa salvação, deixamos de nos esconder em Deus e de sermos por Ele protegidos, assim como o salmista diz: Tu és o meu esconderijo e Tu me preservas da tribulação. Mas por causa da nossa humanidade, ao invés de nós irmos para Deus, nós nos afastamos de Deus. E por vezes ainda usamos determinados jargões ao dizer que Deus não tem olhado para as nossas vidas. Mas Deus nunca deixou de olhar para nós. O seu olhar está voltado constantemente para cada um dos seus filhos. Nós, por vezes, nos afastamos dos projetos de Deus para conosco. A Bíblia, ela vai nos ensinar, e o mais interessante é que ela vai nos falar da humanidade das pessoas e da dificuldade que as pessoas enfrentaram nas suas jornadas e caminhadas. E o Senhor constantemente mostrou-se presente na vida do seu povo, ensinando-os a confiar no seu cuidado. O próprio apóstolo Pedro, na sua carta,
colocar diante de Deus as nossas preocupações, os nossos anseios, por achar que Deus não está olhando em nossa direção. Mas o texto sagrado vai nos mostrar que Davi, ele não esconde seus medos, mas ele coloca os seus medos diante do Senhor. Ele coloca os seus medos diante de Deus. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem colocado as suas preocupações, os seus anseios, os seus medos, os seus traumas, as suas dificuldades na presença do Senhor? Queridos, ao olharmos para a nossa própria vida, para a nossa caminhada, na semana passada eu falei que todos nós estamos percorrendo uma estrada. E nessa estrada que nós estamos percorrendo, a estrada de vida pela fé, não existe um GPS, não existe um Maps que nos leva a um caminho, nos direcionando a cada quilômetro que nós rodamos. Muito pelo contrário, nós vivemos pela fé e não por vistas, conforme nós bem sabemos. Mas diante dessa estrada, nós sabemos que uma coisa é certa: todos nós enfrentaremos problemas, todos nós enfrentaremos dilemas, todos nós enfrentaremos dificuldades. E durante esse percurso, muitas vezes nós não sabemos como resolver os nossos dilemas, nós não sabemos como resolver os problemas os quais se instalam na nossa vida. Alguns deles nós os criamos, outros acontecem, porque por vezes nós enfrentamos situações que nem mesmo conseguimos explicar. E o objetivo da nossa jornada, o objetivo dessa caminhada que nós estamos iniciamos na semana passada, nos ajudará justamente a compreender o foco para a resolução dos problemas que nós enfrentamos. Não existe uma conta mágica onde nós vamos somar 2 mais 2 e vamos chegar a um resultado para os problemas que enfrentamos. Mas existe uma solução, e a palavra de Deus diz para nós que a solução é Cristo. Jesus Cristo é a solução para todos os nossos enfrentamentos. É a graça de Deus a que nós devemos nos apegar e prosseguir confiados nas promessas que Ele mesmo nos fez. Hoje nós trabalharemos a questão da nossa impotência. Eu falei no início que por vezes nós nos sentimos impotentes diante de algumas realidades. E para nós começarmos a pensar a respeito das nossas impotências, primeiramente é necessário nós admitirmos que somos impotentes. Davi, ele reconheceu o seu pecado, a sua iniquidade, e a solução que ele encontrou para que ele viesse a sentir o alívio que Deus poderia proporcionar para a sua vida foi justamente confessar os seus pecados na presença de Deus. Confessei-te o meu pecado e eu não mais ocultei. E esse salmo é muito interessante, porque Davi, ele estava ficando extremamente doente por causa dos próprios pecados, doenças emocionais, doenças físicas, a ponto dele sentir que seus ossos estavam sendo espremidos, esmagados, por causa da condição que ele estava vivendo. Mas é necessário que, assim como Davi, eu e você também venhamos a admitir que somos impotentes para controlarmos as coisas erradas que constantemente nós praticamos, que nós fazemos. As coisas que estão fora de controle na nossa vida. Talvez aí no seu íntimo você esteja dizendo: não, pastora, mas na minha vida está tudo sob controle. E a pergunta que eu faço: será mesmo?
Jesus já está no nosso coração, então algo bom ele encontra que é Ele mesmo. Não é mesmo? Se Deus, através do Espírito Santo, habita em nós, Ele está em nós. Então tem algo bom aqui dentro de nós. Mas a nossa humanidade, ela é falha. Nós erramos e erramos constantemente. Nós nos descontrolamos à medida em que nós prosseguimos. Vamos pensar junto comigo? Nós falamos mal das pessoas. Mas ninguém fala mal de ninguém aqui. Antônio, você falou que falou mal de mim esses dias. Fala mal da pastora, né? Nós falamos mal do outro. Nós tecemos críticas. Nós temos maus pensamentos. Nós nos omitimos diante de situações que Deus diz para que nós não venhamos a nos omitir. Nós muitas vezes vasculhamos páginas lá na internet que não condiz com a atitude de filho de Deus. Nós mentimos, nós ludibriamos as pessoas quando nós temos algum interesse. Ou ninguém faz isso aqui, todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos o alvo. E o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, como nós refletimos na semana passada, ao nos deixar bem claro que todas as suas tentativas em querer fazer o bem eram frustradas, porque existia algo dentro dele, e existe algo dentro de mim e algo dentro de você, que nos impede de fazer o bem que Deus quer que nós façamos. E a isso, queridos, nós chamamos de pecado. Não adianta nós queremos disfarçar e tentar dar um outro nome para amenizar os fatos, porque diante de Deus é pecado. E pecado precisa ser confessado, porque o próprio Davi nos ensina isso por intermédio da palavra. E certamente que o pecado, ele está tão arraigado em nossa natureza, que muitas vezes esse pecado nos leva a fazer coisas que nós não queremos fazer. E quando nós nos vemos, nós estamos fazendo. Nós estamos cometendo este pecado. E a forma que eu e você temos para resolver esse problema é sermos honestos, é sermos sinceros, é tirarmos a nossa máscara, porque diante de Deus nós não podemos ter máscaras, e admitirmos verdadeiramente a nossa impotência diante da nossa humanidade, diante dos nossos erros, diante da nossa iniquidade. E é certo que num primeiro momento a sensação que eu e você podemos ter ao desvelarmos diante dos outros é aquela sensação de derrota ao admitirmos a nossa impotência. Porque ninguém aqui quer falar dos erros, nós somos práticos em falar do erro do outro, mas dos nossos próprios erros nós nos escondemos à medida em que isso se torna possível. Mas nós precisamos admitir a nossa impotência, porque quando nós começamos a admitir a nossa impotência, os nossos erros, as nossas falhas, aí então há lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas e trazer mudanças necessárias para que cada vez mais nós nos aproximemos dele. Porque é só assim que Deus pode trabalhar em nós e através de nós. Porque o que precisa ser mudado em você é justamente aquilo que a palavra de Deus diz. À medida em que nós vivemos para Cristo, as coisas novas, elas vêm à tona e tudo que é velho fica para trás. Mas a nossa natureza, ela constantemente quer ressuscitar aquilo que habita em nós, que é o pecado, que é aquilo que nos separa de Deus.
Queridos, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E uma verdade descrita na palavra de Deus, e é muito clara que sozinhos nós não podemos vencer o poder do pecado sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, porque somente o Espírito Santo do Senhor é capaz de nos mudar, é capaz de nos transformar e nos fazer viver novas coisas. As situações que nós vivenciamos diante dessa caminhada, nossa impotência, muitas vezes elas estão relacionadas com aquilo que nos é interno, com as nossas emoções, estão relacionadas com os nossos pensamentos, com o nosso caráter, com a nossa maneira de viver, mas elas também podem estar relacionadas àquilo que é externo, em relação a outras pessoas, em relação às circunstâncias, em relação aos nossos sentimentos, em relação até mesmo ao nosso futuro. Ao avaliarmos a palavra de Deus, nós vamos saber claramente que nós, como seres humanos, não temos o poder de mudar ninguém. Quem dera fosse que nós casássemos, né, Zé? E tivéssemos o poder de mudar o outro, transformá-lo à nossa imagem e semelhança, para que ele fosse conformado a nós mesmos. Mas nós não temos esse poder de mudar o outro, porque o outro tem a própria individualidade. E diante disso nos tornamos impotentes, porque queremos que o outro seja aquilo que nós queremos que ele seja, mas ele não vai ser, porque Deus não criou a tua imagem e semelhança, Deus criou a própria imagem e semelhança dele. Mas aí nós queremos ser Deus, né? Queremos dizer, seja como eu, e esquecemos a verdade que cada um de nós foi criado de forma especial, a maneira como Deus quer, e a maneira como Deus molda a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Nós não temos poder sobre o outro, nós não temos poder sobre as nossas compulsões, e eu quero dizer que eu não tenho poder sobre o outro, porque muitas vezes essa relação me leva a pecar, me leva a errar com o meu irmão. Nós temos as nossas compulsões, queridos, os nossos vícios, coisas que nós fazemos e que se tornaram hábitos e que para nós não é pecado, porque nós gostamos de amenizar o pecado, mas Deus não ameniza pecado de ninguém. Quantas compulsões que existem, quantos vícios que estão arraigados, que estão presos em nós, e nós não conseguimos enxergar, não conseguimos entender. Por vezes nos tornamos até mesmo impotentes, nos tornamos impotentes em relação ao futuro. Queremos saber aquilo que vai acontecer amanhã. Isso gera ansiedade no nosso coração, e isso é pecado, porque nos faz desacreditar no propósito de Deus, na vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Também somos impotentes em relação aos nossos sentimentos. Quantas vezes nós gostaríamos de gostar de alguém e nós não gostamos? Estou mentindo? Alguém aí, alguns torceram, né? Franzir, franze a testa não, porque dá ruga. Mas às vezes é isso, por quê? Porque nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Ora estamos alegres, ora estamos tristes, ora estamos exultantes, ora estamos deprimidos. E assim a vida vai acontecendo, assim nós vamos vivendo. E nós não conseguimos
pertence a Deus. E eu quero dizer para você que todas essas situações que talvez nós vivenciamos, tudo isso só nos leva ao sofrimento. E eu vou usar uma situação. Vocês sabem aquela pessoa que não vive sem comprar? Quando você passa numa loja, você pergunta lá: eu preciso ou eu quero? Compulsão. Porque muitas vezes nós compramos aquilo que nós não precisamos. E nós não nos controlamos porque nós achamos que momentaneamente aquilo ali vai nos trazer uma alegria para o vazio que nós sentimos, que não é o vazio do sapato, que não é o vazio da roupa, que não é o vazio do eletrodoméstico, que não é o vazio da bebida, que não é o vazio dos vícios presentes neste mundo, mas é o vazio que nós temos no próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, porque só Ele pode nos satisfazer. Portanto, meus queridos, nós precisamos ter essa compreensão clara. Eu estou usando um exemplo da compulsão, porque isso tem gerado muitas doenças de ansiedade na vida das pessoas. Porque nós vamos, e hoje o mundo que estamos vivendo nos facilita isso, e aí nós vamos lá na internet, nós conversamos lá em casa sobre determinado produto, e de repente lá no nosso computador, lá no nosso celular, começa a aparecer inúmeras imagens daquele produto que nós conversamos, e aí você pensa assim: então eu preciso dele, mas e daí? Eu vou ter dinheiro para pagar ele? Ah, não faz mal, eu vou pegar meu cartão de crédito e vou parcelar em 10 vezes. Não, mas em 10 eu não consigo. Então eu vou parcelar em 12 vezes. Porque essa é a solução. E aí eu vou lá e parcelo, e aquele produto que eu tanto espero, o Mercado Livre chega e bate a minha porta, e aquele produto eu vou lá, abro a caixa, lindo, maravilhoso, e nossa! E daqui a pouco ele está lá no canto e eu digo: já não me serve mais, porque se tornou obsoleto. E a minha conta do cartão de crédito, todo mês na fatura chegando. E aquilo ali vai me gerando uma tristeza. Aquilo ali vai me gerando um aperto no coração, porque daí eu já não posso comprar aquela outra coisa que eu acho que eu estou precisando. E isso vira um ciclo vicioso. Porque a gente quer colocar a alegria nas coisas que nós podemos ter. E o Evangelho não é isso. O Evangelho fala da nossa identidade no Cristo. E ao invés, querido, de nós vivermos a liberdade que Cristo tem para nos promover, por causa das nossas compulsões e dos nossos desejos desenfreados, nós sofremos de ansiedade, nós ficamos doentes, porque não nos controlamos diante dos nossos vícios. Eu poderia falar aqui da questão da sexualidade, eu poderia falar aqui da questão da bebida, eu poderia falar aqui de tantas outras coisas que por um momento nos satisfazem, mas que na realidade geram todos esses problemas e nos trazem uma prisão onde já não conseguimos mais nos desvencilhar, porque estamos viciados numa alegria momentânea. É como o açúcar para o diabético. Eu vou comer só um pouquinho. Um pouquinho não vai fazer mal. Mas ainda falta 28 dias para eu ir no médico e levar meu exame. Então até lá eu consigo me controlar. E quando vê, passou um mês. E a diabetes está lá em 328. E aí vai chegando o dia de ir no médico. E a ansiedade vai me atacando. E aí gera uma diabetes emocional, né, Roberto? E aí essa diabetes emocional vai para 500. Porque eu não sou capaz de controlar as minhas compulsões. Porque eu sou impotente. Porque pela minha própria força eu não consigo fazer. Mas quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, e quando eu peço a ajuda de Deus e digo: Senhor, eu não consigo parar de comer doce, eu preciso de ajuda.
Eu preciso procurar alguém que me auxilie. Eu preciso ser fortalecido, porque eu não tenho mais dinheiro para pagar a minha conta do cartão de crédito. Então eu reconheço que está me fazendo mal e eu preciso de ajuda. Porque sozinhos nós não somos capazes, nós precisamos da mão estendida do outro, também precisamos da mão estendida do Senhor, para nos ajudar a vencer essas batalhas que são tão comuns às nossas vivências humanas. Meu querido irmão, nós precisamos entender que diante de muitas situações nós somos impotentes, mas Jesus ele nos ensina algo, e eu teria muitas coisas para compartilhar com vocês a respeito desse tema, mas vamos continuar nos grupos. Mas Jesus ele vai nos ensinar algo muito importante para nós começarmos a entender essa realidade. Quando Jesus fala no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, verso 31, na parte A, ele vai falar a respeito do grande mandamento, e ele vai falar que o maior de todos os mandamentos é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas ele também vai dizer o seguinte para nós, que existe um segundo maior mandamento. E esse segundo maior mandamento é nós amarmos ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como que nós vamos amar o próximo? Como nós vamos levar as boas novas do Evangelho ao próximo, se nós não temos amado a nós mesmos? É necessário nós voltarmos para dentro de nós e entender que o propósito maior de Deus é fazer com que nós, eu e você, compreendamos que Ele pede que nós cuidemos da nossa própria vida, porque nós moramos no corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. E se nós não cuidamos deste corpo, certamente nós estamos desonrando ao Deus da nossa salvação. Nós precisamos voltar a cuidar de nós mesmos de uma maneira que a nossa alma ela seja alimentada e ela nos faça compreender que a vida ela só vale a pena ser vivida quando nós estamos centrados na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Quando nós estamos realmente vivendo para Deus, quando nós estamos caminhando nessa estrada, entendendo um propósito que é muito maior do que uma alegria passageira neste mundo. Nós estamos caminhando para a eternidade, é para lá que nós vamos. Mas de que maneira nós vamos viver enquanto estivermos aqui? O presbítero Cleiton iniciou o culto lendo um texto, o qual Jesus nos faz um convite: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E a certeza que nós temos é que o Senhor ele quer aliviar as nossas cargas, o Senhor ele quer aliviar os nossos temores, e o Senhor ele quer aliviar as nossas ansiedades. E eu gostaria de terminar fazendo uma colocação para você, que talvez você consiga compreender verdadeiramente quem você é. O Senhor mostra-nos que para Ele nós temos valor. A própria palavra de Deus nos revela isso. E o tamanho do valor que eu e você temos é o tamanho do valor de Cristo. Porque Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário por causa da tua vida, por amor à tua vida. Portanto, o valor que você tem é o valor da vida de Cristo. De que maneira nós temos entendido essa verdade? De que maneira nós temos entendido essa realidade? Nós somos impotentes, sim, mas aquilo que é impossível para nós fazermos, para nós realizarmos, é possível para Deus, porque nada é impossível para o Senhor. E o que Ele quer te dar é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de alegria e de felicidade, não baseada nos valores
Deus pode fazer tudo por amor às nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Convido vocês a colocarem em pé. E quando nós estivermos cantando essa música, que você possa estar refletindo aquilo que Deus fez e aquilo que Ele quer fazer com você.
que através da Tua palavra, Senhor Deus, corações possam ter sido transformados, quebrantados e alcançados pelo Teu Santo Espírito. Que possamos, Senhor, sair daqui nessa noite, entendendo que precisamos do Senhor na direção de nossas vidas. E reconhecendo, Senhor, que sem Ti nada, exclusivamente nada, podemos fazer. Ó Deus amado, abençoe a nossa semana. Nos dê, Senhor Deus, uma semana de paz, de tranquilidade. Nos guarde, ó Deus, dos perigos deste mundo, Senhor. Nos leve, Senhor Deus, em paz aos nossos lares. É o que nós pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Igreja do Senhor Jesus, receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que segurança sou de Jesus. Que essa possa ser a segurança que você saia daqui nessa noite, por isso sua alma pode cantar ao Senhor.